Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, aos amigos ouvintes que nos ouvem pelas redes sociais e que estão neste momento conectados aí com o trono da graça e na expectativa de ouvir a poderosa palavra de Deus. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida do pastor Denilson, que tem mantido os trabalhos, mesmo de forma online, mas a palavra do Senhor Jesus tem chegado aos corações, tem impactado as vidas, e dessa forma a obra de Deus segue, ela não para, irmãos. A palavra de Deus continua a ser pregada e continuará sendo pregada, para que toda alma vivente tenha o conhecimento acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias, você aí no conforto do seu lar, ou onde estiver, e tiver acesso a alguma Bíblia, abra aí, por favor, no livro dos Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, nós vamos ler aqui alguns versículos. Versículos 11 e 12, depois o versículo 14, até o versículo 16. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, leremos o 11 e o 12, depois 14, 15 e 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 14 do capítulo 6. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um Deus, irmãos, que é de fato o Deus do impossível. Nós estamos diante de um Deus, irmãos, que transforma as nossas dores, as nossas angústias em vitórias, em momentos de bonança. O mundo inteiro tem passado por um momento tão triste, tão sofrido, tão doloroso. Mas nessa noite eu quero trazer aos irmãos, da parte do nosso Senhor, a partir da palavra de Deus, uma pequena porção da palavra de Deus, onde nós encontramos um momento da história de Israel, onde eles viveram também um momento de angústia, mas receberam da parte de Deus um alívio para as suas dores. Receberam da parte de Deus a solução para os seus problemas. E eu quero, nessa noite, irmãos, a partir da palavra do Senhor, levar ao coração dos irmãos, ao coração da igreja de Cristo, a mensagem de que a palavra de Deus permanece viva e eficaz ainda nos nossos tempos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, a história de Gideão, onde lemos aqui no livro de Juízes, se passa no Antigo Testamento, em um período onde a nação de Israel estava começando a se estruturar. Só para situar os irmãos, no contexto histórico do momento da vida de Gideão, está logo após o momento que os israelitas saem do Egito, adentram na terra prometida, na terra de Canaã, sob a liderança de Josué, e Deus constitui juízes para tomar de conta do povo, para cuidar do povo, para direcionar o povo. E os anos vão se passando,
e aquela geração que viu Deus fazer maravilhas, como abrir o Mar Vermelho, como abrir o Rio Jordão e fazer o povo passar a pés enxutos, já não vivia mais. E apenas as lembranças, as memórias desses momentos maravilhosos ficavam no coração do povo. Mas à medida que o tempo foi passando, irmãos, os israelitas iam se esquecendo das maravilhas que Deus havia feito e começaram a praticar coisas que desagradavam o coração de Deus. E justamente por abandonarem a fé em Deus, e justamente por se esquecerem dos princípios de Deus, as consequências vieram uma vez mais sobre Israel. E eles foram entregues na mão dos midianitas, que eram um outro povo que de certa forma escravizava, saqueava os israelitas. Os israelitas, o povo de Deus, que foi tirado do Egito para uma terra que manava leite e mel, agora estavam em uma situação complicada, pois estavam sendo escravizados. Tiveram a sua liberdade roubada, não podiam mais ficar tranquilamente em suas casas, pois os midianitas invadiam e levavam todos os seus bens, todos os seus pertences, todas as suas posses. Eles estavam de fato escravizados, irmãos. Graças a Deus que nós não sabemos o que é isso, na intensidade que Israel viveu. Mas nós estamos vivendo um período, irmãos, onde nós temos medo de sair das nossas casas, onde nós temos medo de dar um abraço em um parente, na mãe, no pai, no vô, na avó, no irmão, na irmã, com medo das consequências desse vírus. O que eu quero chamar a tua atenção nesta noite, Igreja de Cristo, é que o ser humano é pequeno, é fraco, é falho, e quando ele está distante da presença de Deus, ele fica mais fraco ainda, mais suscetível ainda a sofrer, a chorar e a padecer. No livro de Juízes, irmãos, onde nós lemos aqui no capítulo 6, um pouco antes, aqui no capítulo 5, nós vamos ter algumas referências que dizem, que nos falam, que nos apontam que os israelitas já estavam em um ponto que não aguentavam mais tanta dor, tanto sofrimento, tanta perseguição por parte dos midianitas, e começaram a se lembrar de Deus, e começaram a clamar: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, onde está o Deus que abriu o Mar Vermelho? Onde está o Deus que fez coisas maravilhosas? Por que o Senhor se esqueceu de nós? Estamos agora entregues aqui nas mãos dos midianitas, estamos sofrendo, eles estão assolando o nosso povo. Onde tu estás, ó Deus? E da mesma forma, nós podemos ver, irmãos, pessoas dizendo nos nossos dias: Senhor, aqui no Brasil já tem mais de 30 mil pessoas que tiveram as vidas ceifadas por conta deste vírus. Onde tu estás? Ou quando se percebe a fome que assola o continente africano, ou até mesmo as periferias das grandes cidades, as pessoas perguntam: onde está Deus? E nessa noite, pelo Espírito Santo do Senhor, nós estamos aqui para dizer, irmãos, que Deus não abandona o povo. Apenas Deus não está presente aonde não é bem quisto, bem aceito, onde é convidado. A humanidade no presente século tem se esquecido de Deus, tem debochado do nome de Deus, assim como os israelitas na época dos midianitas, na época de Gideão, onde aqui estamos estudando. Eles se esqueceram de Deus, irmãos. A palavra do Senhor nos conta que os israelitas, naquele momento do período ali onde Gideão estava, levantaram altares a Baal, adoravam outros deuses. E a palavra do Senhor nos conta, irmãos, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Um dos mandamentos é, o primeiro deles: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. E esse mandamento precioso, esse mandamento maravilhoso, os israelitas não seguiram. Esse mandamento precioso da palavra de Deus, nós
na maioria, não temos seguido nos dias atuais. E podemos com total convicção dizer, irmãos, é por isso que estamos passando por tantas dores e tantas dificuldades, porque o homem se esqueceu de Deus. E agora o que fazer? Assim como naquele momento os israelitas se lembraram do Senhor e oraram a Deus pedindo uma solução para aquele problema, para a escravidão trazida pelos midianitas, nós podemos neste presente século, neste dia, hoje, neste momento, nesta hora, dizer: Senhor, aqui estamos, lembra-se de nós, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só para avançarmos aqui na história, irmãos, nós não iremos nos ater a todos os detalhes da história de Gideão, pois são muitos os detalhes, só alguns pontos chaves aqui para nós entendermos o que a palavra de Deus tem para nós. Vamos entender que depois que os israelitas oram a Deus ali pedindo uma solução para a opressão dada pelos midianitas, Deus começa a preparar um libertador. Deus começa a separar alguém que poderia liderar o povo de Israel contra os midianitas, dando a eles a vitória sobre os seus problemas. E essa vitória, essa solução, este homem escolhido para libertar o povo de Israel ali mais uma vez de um momento complicado, de um momento doloroso, foi Gideão. A história de Gideão é conhecidíssima no nosso meio, mas para aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, que porventura não ouviu falar ainda da história de Gideão, entenda que Gideão era um jovem, o menor de sua casa, alguém que as pessoas olhavam para ele e não davam nada, mas Deus olhou para ele e viu aquilo que ninguém conseguia ver. Deus viu o seu coração, Deus viu o seu íntimo, Deus viu o seu interior. E é isso que importa para Deus, irmãos. Não é a aparência física, não importa se é bonito, se é feio, não importa se fala bem, se não fala, não importa se é bem estudado ou não, mas o que importa é que tem um coração sincero, que tem um coração puro. E assim era Gideão. E é por isso que o anjo do Senhor se aparece, se apresenta diante dele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero destacar aqui, irmãos, nessa noite, uma das características de Gideão que chamou a atenção de Deus: varão valoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez a sua família não consiga enxergar o teu valor. Talvez a tua esposa, o teu esposo, o teu líder espiritual, o teu irmão, a tua irmã não consiga enxergar o teu valor. Não tem problema. O que importa é que Deus reconhece o teu valor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no momento em que tu menos esperar, Ele vai chegar para ti assim como chegou para Gideão e disse: mulher valorosa, jovem valoroso, senhor valoroso, senhora valorosa, Deus quer te usar para algo especial. Deus quer te usar para algo libertador. Mas o que você está dizendo, irmão Tiago? Está dizendo que Deus vai usar algum irmão para descobrir uma vacina para esse vírus que assola a humanidade? Não estou querendo dizer isso. Mas eu estou querendo dizer que neste momento de dor, de tristeza que a humanidade toda está passando, Deus pode levantar homens e mulheres, jovens, crianças, que farão a diferença nesta terra, levando esperança, levando a palavra de Deus, nos fazendo entender que neste momento de luta, de dificuldade, de tristeza, existe uma esperança para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E essa esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Existem pessoas, irmãos, que estão desesperadas, porque pensam que se pegar esse vírus, não tem mais jeito,
acabou, não tem mais saída, não tem mais solução. E nós, como crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o médico dos médicos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo pode curar todas as enfermidades, até mesmo aquelas que a medicina não tem cura, até mesmo aquela que os médicos se desdobram em várias formas e não conseguem encontrar uma solução. Jesus cura. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus cura. Glórias a Deus. Eu não sei onde você está nos ouvindo. Eu não sei se você está no leito de um hospital. Eu não sei se você está em sua casa, prostrado em uma cama. Seja com qualquer tipo de enfermidade, não sei. Mas o que eu sei e posso te dizer com toda a convicção e certeza em Cristo Jesus é que, independente da enfermidade que esteja sobre a tua vida, Jesus Cristo pode te curar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E alguém talvez esteja perguntando: mas irmão Tiago, eu já estou com 10, 15, 20 anos sofrendo de uma enfermidade tal e até agora a cura não veio. O Espírito do Senhor te diz nessa noite: a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha um espinho na carne. Não se sabe exatamente do que se tratava isso, mas era algo que incomodava muito aquele homem de Deus. Talvez uma enfermidade, talvez alguma preocupação mental, não sei. Era algo terrível que acometia a vida do apóstolo Paulo. E ele orou a Deus pedindo, logicamente, uma solução. Mas a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Se a tua enfermidade não teve cura ainda, não perca as esperanças. Deus está no controle, Deus sabe o porquê. As coisas acontecem no tempo dele, e nós precisamos entender isso, irmãos. As coisas acontecem no tempo dele, e você não está sozinho nessa luta. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Santo, 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 santo é o Deus de Israel. Mas, irmão, existem pessoas que não resistiram, que partiram para o outro plano. Alguns assim diriam: aqueles que são salvos na pessoa bendita de Jesus, aqueles que já confessaram a Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Eu posso dizer categoricamente, sem medo de errar, não temem a morte. Porque para o crente, para o cristão, irmãos, a morte nada mais é do que uma passagem desta vida de sofrimento para o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, se tu estás enfermo, meu irmão, Deus pode curar. Se Ele não quiser te curar, porque Ele tem autoridade, Ele tem soberania para isso, Ele está no controle. E se por acaso Ele quiser te levar para outro plano, não tem problema. Se tu entregou a tua vida a Cristo, tu estarás no seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor me lembra nesse momento, irmãos, de um momento fatídico na história bíblica. Me vem à mente agora o ladrão, um dos ladrões que estavam do lado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus, ali do lado de dois ladrões, Jesus, sem ter feito nada de errado, mas ali, por amor à humanidade, encontra em um dos seus lados alguém que zomba dele, que chacota dele. Mas do outro lado, encontra alguém que via em Jesus um homem verdadeiro, com palavras puras, que de fato era o Filho de Deus. E diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus Cristo olha para ele, imagina com aquele olhar doce e meigo, e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus.
Isso que é esperança de vida, irmãos. Ainda que as coisas estejam péssimas aqui na terra, e nada pode ser mais cruel, mais perverso do que talvez a morte aqui na terra, que se resume ao fim da nossa vida, mas para o crente é a passagem para outro plano, é a passagem para a eternidade, para estar junto a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqueles que tiveram posse dessa palavra, que acreditaram nela, que acreditam nela, na palavra de Deus, não temem a morte, não temem o sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que nós precisamos nesses dias de incertezas, de sofrimento, de dor, de choro, é de uma palavra de esperança. E a palavra de esperança a qual nós nos referimos aqui, irmãos, é a palavra de Deus, que nos diz claramente que do outro lado existe o céu, para aqueles que aceitarem e confessarem a Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. E aqui nós precisamos dizer: Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem a Deus. É o único caminho que leva o homem ao céu. Portanto, se você tiver a oportunidade, e tu tens a oportunidade para isso, confesse a Jesus Cristo como teu único Senhor e suficiente Salvador. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Onde tu estiver neste momento, meu amigo, que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, volte para Deus, volte para a igreja, volte para os caminhos do Senhor. E você, meu amigo, e você, irmão, minha irmã, que talvez esteja desanimado, pensando que Deus te esqueceu, pensando que Deus não olha mais para você, talvez você esteja pensando em abandonar a fé, mas o Espírito do Senhor te diz nessa noite: filho meu, filha minha, não saia do lugar da bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Permaneça onde tu estás, na casa do Senhor. Este é o lugar da bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Gideão, irmãos, quando recebe a visita do anjo do Senhor, o chamando de valoroso, ele se espantou, se assustou e disse: eu sou o menor da casa do meu pai. E da mesma forma, você que está ouvindo esta mensagem pode estar dizendo: eu não tenho condições de propagar esperança, porque eu estou amargurado, eu estou triste, eu estou decepcionado. Mas saiba que nesse momento o Espírito Santo do Senhor diz ao teu coração: eu sou Deus que guarda a tua vida, que cuida de ti, que tem um zelo de ti e que vou te levar para o céu. Se tu duvidas da minha palavra, eu posso te provar que sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, irmãos, com base na palavra do Senhor, com base na vida de Gideão, eu te convido a fazer talvez um desafio, talvez uma prova. É preciso fé para isso. Gideão duvidou, irmãos, da palavra de Deus. Ele não estava com fé suficiente para entender que aquele era o anjo do Senhor e que de fato Deus o escolhera para uma grande missão. E ele faz prova de Deus. Ele faz alguns desafios para ter uma resposta de Deus, no sentido de que Deus realmente havia o chamado. E se você tem dúvida que Deus te chamou, eu te digo nessa noite, irmão, neste momento, entra no teu quarto, entra nos teus aposentos e em pensamento converse com Deus. Fala para Ele: Senhor, revela-te a mim, ó Pai, que não se acenda a tua ira para comigo, mas assim como foi com Gideão, onde o Senhor provou a sua existência, onde o Senhor provou o seu poder, revela-te a mim, Senhor,
meu coração, me faça entender que Tu és real, ó Deus. Aleluia. Irmãos, é preciso ter fé. Nós estamos falando de coisas relacionadas à fé. Quando Deus se apresenta a Moisés no deserto, Moisés também duvidava da presença de Deus, duvidava daquilo que Deus havia proposto para ele, até que Deus faz a sarça se acender, pegar fogo e não se consumir, e outros milagres provando que Deus é Deus. E da mesma forma Deus pode fazer para você, mas se você fizer com fé, louvado seja o nome do Senhor, acreditando que o nosso Deus é real, que o nosso Deus é fiel. Eu acredito que Deus está tratando com vidas aqui neste momento. Eu acredito, eu tenho total certeza que Deus está tratando com vidas nesse momento. O Espírito Santo está te dizendo neste momento, meu irmão, espalhe para o mundo a esperança que está na palavra de Deus. E aí você olha para dentro de si e não se vê com condições para isso, porque talvez você não acredita mais no poder de Deus. Mas o Espírito Santo do Senhor nos diz neste momento: eu sou verdadeiro, eu existo, eu sou real, e eu posso te provar a minha existência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Entra no teu quarto, feche a porta e em pensamentos comece a conversar com Deus. Diga para Ele todas as tuas dores, todas as tuas dúvidas, e faça isso sem duvidar, mas com fé, e você terá uma resposta da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Avançando em nossa mensagem, irmãos, avançando aqui naquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Gideão tinha essa dúvida, tinha esse dilema, e tinha esse desafio de liderar o povo contra a dominação midianita. E a primeira característica que Deus olha em Gideão é o valor. Ele tinha valor, ele era sincero naquilo que estava em seu coração. E outra coisa que chama a atenção de Deus na vida de Gideão, irmãos, era a força. Glórias a Deus. Juízes capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu imagino talvez Gideão olhando para dentro de si e mais uma vez sorrindo: eu não tenho força, eu sou pequeno, sou fraco, sou menor da casa de meu pai, da minha tribo. Mas como dissemos no início, Deus olha aquilo que ninguém vê. E Deus olha para dentro de você neste momento, irmãos, e te vê uma pessoa valorosa. É por isso que você está ouvindo essa mensagem. E Deus vê também uma pessoa que dentro de si há força. Glórias a Deus. Mas entenda, essa força não é propriamente tua. Essa força vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Paulo fala que a nossa força vem do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meu irmão, se as tuas forças estão no fim, estão fracas, estão pequenas, saiba que tu tens um complemento a essa força que vem da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele torna o fraco forte, ele dá vigor ao cansado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus, irmãos, e Ele está disponível para te dar essa força. Louvado seja o nome do Senhor. Força para levantar da cama,
força para sair de casa e começar a pregar a palavra de Deus, força para pegar o celular e começar a gravar um vídeo simples que seja, mas falando que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A nossa força vem de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meditando na palavra de Deus, nós pegarmos todos os heróis ali da galeria da fé, todos os grandes personagens bíblicos, nós vamos ver que o que motivava eles, irmãos, não podia ser algo humano, não podia ser algo natural, era Deus que lhes dava força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E para finalizarmos a nossa mensagem nessa noite, neste momento, a palavra de Deus, uma terceira e última característica que vale destacar na vida de Gideão era o poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus olhou para Gideão e viu valor. Deus olhou para Gideão e viu alguém que poderia ser usuário da força de Deus. E quando Gideão entende isso, quando Gideão reconhece também o seu valor em Deus, quando Gideão reconhece que a força vem de Deus, olha o que Deus faz, irmãos. Juízes, capítulo 6, versículo de número 34. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele. Vamos ficar com a parte A. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. Para os irmãos que conhecem a história, neste exato momento aqui, irmãos, do versículo 34, é quando o Espírito de Deus reveste a Gideão e o milagre acontece. Com apenas 300 homens, irmãos, Deus usa Gideão e estes homens para livrar Israel da mão dos midianitas, que era um exército tão numeroso como uma nuvem de gafanhotos ou como areia da praia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Você consegue imaginar isso, meu irmão? Apenas 300 homens contra um exército tão numeroso como a areia da praia. Louvado seja o nome do Senhor. A princípio, 32 mil homens se juntaram a Gideão para lutar contra os midianitas. Mas Deus disse para Gideão: é muito. Se vocês vencerem, irão dizer que pelas suas forças venceram os midianitas. Gideão, tem muita gente, eu vou selecionar quem vai. Deus estabelece critérios, e no final dessa seleção, apenas 300 homens são destacados para lutar contra os midianitas, e tiveram a vitória que veio da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu tenho fé, irmãos, eu tenho convicção em Deus, que nesses últimos dias, sim, nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja aqui na terra. Esta pandemia que assola o globo terrestre, não se assuste, mas é apenas o começo do que há de vir. A palavra do Senhor nos mostra que coisas piores ainda virão. A temida, a chamada grande tribulação. Eu não quero te assustar, eu quero apenas te dizer que o cenário que a Bíblia nos coloca acerca do que virá tende a piorar. Mas para quem leu a Bíblia até o final, sabe que lá no final de Apocalipse nos diz que Jesus Cristo virá do céu, montado num cavalo branco, cheio de glória, cheio de esplendor, e vai vencer Satanás, o anticristo, a besta, aprisionará Satanás e reinará com os salvos
dando início ao milênio, louvado seja o nome do Senhor. Não quero entrar em discussões teológicas acerca do milênio, mas a concordância nas correntes teológicas é de que Jesus Cristo vai voltar, a segunda vinda, louvado seja o nome do Senhor, depois da grande tribulação, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos em meio à crise, sorrindo não de deboche, mas sorrindo porque nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Nós temos um Deus que sara as nossas feridas, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um Deus que nos protege do dia mau, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois de tanta opressão dos midianitas, depois daquela noite onde Deus reveste Gideão, e com apenas 300 homens eles vencem o exército dos midianitas, a paz veio sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E nos últimos dias que nós estamos vivendo, irmãos, eu digo últimos dias porque Jesus pode voltar a qualquer momento, nós cremos nisso. Mas nesses dias onde enfrentamos este inimigo invisível, Deus quer te usar como um Gideão, para ser um pregoeiro das boas novas, da esperança, da palavra de Deus, fazendo todo mundo compreender que Jesus Cristo é maior do que o vírus, fazendo o mundo compreender que os governos do mundo não encontrarão uma solução para esse problema. Não tem a solução. Pode ser até que encontre algum paliativo, mas depois outro problema pior virá. Aquele que pode resolver a solução definitivamente chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, confie a sua vida a Ele, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos finalizando aqui a nossa mensagem nessa noite, e o que nós temos para dizer da parte de Deus é isso: Jesus te ama, tu és valoroso para Ele, cada alma, cada vida importa para Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não perca tempo, volte para Deus. E você que está na casa do nosso Pai, não saia daqui. Louvado seja o nome do Senhor, não saia do lugar da bênção. Antes de devolver o microfone ao nosso pastor, eu quero encerrar essa mensagem nesta noite com uma oração. E eu convido você a orar comigo aí onde você estiver. E nessa oração eu quero ser específico no seguinte ponto: peça a Deus que Ele conceda a você a convicção, a certeza, a unção que Gideão teve sobre a sua vida, para que assim como ele liderou aquele povo, você possa liderar um pequeno grupo que seja a levar as boas novas da parte de Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra, Senhor, que foi nos trazida nesta noite, da parte de Deus. Aos que estão nos ouvindo, Deus, restabeleça a fé, ó Pai. Restabeleça a certeza, a convicção em Ti, ó Deus. Que reconheçam o seu valor, que reconheçam a sua força, e que assim como Gideão, ó Pai, que sejam revestidos de todo o poder de Deus, do Espírito Santo do Senhor, e que possam sair por este mundo, Deus, pregando a Tua palavra, fazendo a diferença, resgatando vidas do inferno, ó Pai, para que possam ter os seus nomes escritos no livro da vida, Pai. Ser conosco em tudo, ó Deus, e que as palavras que nós ouvimos aqui, ó Espírito Santo do Senhor, guarda em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Amém. Glória a Deus.